Os materiais que nós vamos precisar para fazer esse colete serão 3 novelos do fio bocaina da Pinguim. Ele tem um tex de 667, tá? 75% acrílico, 25% poliamida, ele tem 150 metros. Vocês podem trocar este fio, caso vocês queiram, por qualquer outro, só adaptando a agulha, porque a nossa receita, ela é totalmente adaptável. Ela pode ser feita com linha, ela pode ser feita com lã mais grossa, ela pode ser feita, vai mudar um pouco o formato, né? Tipo, os desenhos vão ficar ou maiores ou menores, mas a receita vai funcionar com qualquer outro fio, tá? Então, 3 novelos, até um tamanho G, tranquilamente 3 novelos faz. Se você for tecer um GG aí, digamos, um tamanho 46, por exemplo, 46 para cima, aí eu indicaria mais um novelo, tá? O tamanho P, ou talvez menor do que P, eu acho que consegue fazer com 2 novelos, tá? Mas a princípio, 3 novelos, mesmo que do terceiro você só use um pouquinho, mas eu acredito que vai precisar de 3, tá? A gente tece a peça, o corpo da peça, com uma agulha 7 milímetros, para a peça ficar mais molinha, não ficar tão dura, tá? A única parte que a gente vai usar uma agulha 6 milímetros é na gola e na manga, tá? Então, a gola e a manga a gente tece com agulha 6. A gente precisa, obviamente, de tesoura, de uma agulha de tapeceiro. Para esse fio, como ele é mais grosso, eu optei por essa agulha que tem a ponta grossa, né? Para ele não entrar no fio, entre o fio. Então, é uma agulha bem bacana. Marcadores, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. Agora, vou falar mais ou menos para vocês as medidas da minha peça, para vocês terem uma noção. Essa peça, ela ficou com 106 de busto, tá? Então, é uma peça larguinha, ela não é justa, é uma peça bem mais larguinha, e ficou com 60 centímetros de comprimento, tá? A abertura das mangas, depois de feitas já, porque antes, logo que a gente costura, essa manga fica bem maior. Na hora que a gente faz a carreira de ponto relevo, dá uma diminuída na abertura, tá? Mas a princípio, agora tem uns 30 centímetros mais ou menos de abertura dessa peça, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá para a execução. Nós vamos começar a nossa peça, então, fazendo 2 retângulos, tá? Bem simples, 2 retângulos. E a gente vai começar fazendo um número de correntinhas que seja múltiplo de 6, mais 5 correntinhas, tá? Eu tenho nessa minha correntinha aqui, eu tenho um número de 65. Para 65 correntinhas, usando uma agulha 7 e fazendo o ponto um pouco mais solto, eu tenho aproximadamente 60 centímetros, mais ou menos, tá? Não 60 centímetros de correntinha, mas no resultado final da peça, tá? Então, se vocês quiserem fazer maior ou menor, vocês têm que aumentar de 6 em 6, tá? Bom, então, feito aí as 65 correntinhas, ou enfim, ou outro número que vocês vão fazer, vocês vão contar 4 correntinhas. 1, 2, 3. E na quarta correntinha, vocês vão fazer um ponto alto até a metade, ou seja, vocês vão dar a laçada, vão pegar essa correntinha e vão fazer um ponto alto até a metade. Deixou na agulha, ficou com 2 laçadas na agulha. Dá a laçada de novo, vai na mesma correntinha e faz novamente um ponto alto até a metade, ou seja, eu vou dar a laçada e vou tirar 2. E aí, eu fico com 3 na agulha. Dou laçada e tiro tudo. Essa aqui é uma pétala, tá? Então, a gente vai fazer dessa pétala muitas e muitas vezes nesse colete, tá? Muitas vezes mesmo. Sempre partindo de 4 correntinhas, tá? Então, agora, fiz uma pétala e agora eu vou fazer outra pétala. Então, para fazer outra pétala, eu vou tecer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Teci 4 correntinhas, agora eu dou laçada e vou lá na primeira correntinha e faço o ponto alto até a metade. Fiz o ponto alto até a metade, deixo na agulha. Laçada, outro ponto alto até a metade. Fico com 3 na agulha, agora eu dou laçada e tiro tudo. Então, aqui eu fiz 2 pétalas, tá?
Agora, aqui embaixo, eu vou contar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, então, eu vou pular 6. Na 7ª correntinha, então, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fiz um ponto baixíssimo, vai ficar desse jeitinho. Aí, o que que eu vou fazer? Outra pétala. Então, vou tecer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laçada. Vou lá na primeira correntinha. Ponto alto até a metade. Deixo na agulha. Outro ponto alto até a metade. Fico com 3 voltas na agulha, dou laçada e tiro tudo. Fiz uma pétala. Agora, eu preciso fazer mais uma pétala, então, 4 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4. E para fazer a pétala, então, laçada, ponto alto até a metade na primeira correntinha, outra laçada, outro ponto alto até a metade e laçada e tiro tudo. Então, fiz mais. Aqui nessa primeira carreira, a flor ela sai pela metade só, né? Não, a gente não fica com a flor inteira. A flor vai formando, a cada 2 carreiras forma uma flor, tá? Bom, fiz isso. Agora, eu vou aqui embaixo novamente e vou novamente pular 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, um ponto baixíssimo. E eu vou repetir isso até o final das minhas correntinhas, tá? Então, o último ponto aqui no final tem que ser um ponto baixíssimo, tá? Eu vou repetindo isso, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, mas a repetição dessa primeira carreira é isso, tá? Então, sempre 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e uma pétala, que é metade de um ponto alto na primeira correntinha, metade de um segundo ponto alto na correntinha, laçada e tira tudo. Aí, eu sempre preciso mais uma pétala, porque são de 2 em 2. Então, mais uma. 1, 2, 3, 4. Laçada. Primeira correntinha, ponto alto até a metade, laçada, ponto alto até a metade e tiro tudo. Conto 6 pontos aqui, 6 correntinhas, e na 7ª eu faço um baixíssimo e sigo dessa forma até o final. Quando pronta, sua primeira carreira deve ficar dessa forma. Agora, a gente vai virar o trabalho. São carreiras de ida e volta. Muito bem. Nessa carreira aqui, a gente vai começar fazendo 9 correntinhas. 6, 7, 8 e 9. Aí, a gente vai contar 4 correntinhas para trás. 1, 2, 3, 4. E vai fazer na 4ª uma pétala. Então, ponto alto até a metade, tudo que vocês fizeram até agora. Vocês vão repetir bastante. Fizeram uma pétala, muito bem. Aí, agora, cuidado para não virar aqui. A gente vai aqui, ó, nesse meinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pode pegar ao redor de tudo. Quem preferir colocar a agulha entre o ponto, pode fazer. Quem quiser fazer ao redor, porque fica mais rápido, pode fazer também. Só não pode fazer muito solto, tá? Então, um ponto baixíssimo feito aqui. Agora, mais uma pétala. Então, agora a gente vai sempre de 2 em 2. Então, eu tenho que fazer a primeira, 1, 2, 3 e 4. E lá na primeira, fecho. Então, aqui eu já formei uma florzinha, estão vendo? Só que agora, para continuar, eu preciso mais uma pétala aqui em cima. Então, 1, 2, 3 e 4. E mais uma pétala. E agora, eu vou de novo aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Eu pulo, ó, deixa eu colocar aqui em cima da mesa para vocês verem como é que fica.
eu pulo esta aqui e vou nesta parte aqui que tá solta, ó, não onde foi feito o ponto baixíssimo na carreira anterior, tá? Eu vou na parte que está solta aqui, ó, tá? E faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou de novo, 2 pétalas agora. 2, 3, 4. E na primeira correntinha, faço uma pétala, teço 4 correntinhas de novo para a segunda pétala, 2, 3, 4. Um, 2, 3. Então, fiz 2 pétalas de novo, e aí, ó, eu pulo essa parte aqui, ó, e vou para a parte que está solta, tá? Nesta parte que está solta, faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo até o final da carreira, tá? Vou fazendo aqui as florzinhas, ou tem gente que enxerga um losango em vez de florzinha, tá? Eu vou fazendo dessa forma até o final. Assim que a gente chegar ao final juntas aqui, eu volto e mostro como que a gente vai terminar essa carreira. Agora, fiz 2 aqui, porque eu tô chegando ao final, vou fazer o último baixíssimo aqui na parte que tá solta. E aí, vou fazer mais uma pétala. 1, 2, 3 e 4. Só que agora, em vez de fazer 2 pétalas, eu vou fazer uma só, que é pra terminar a carreira, certo? Então, fiz a última pétala, porém, eu preciso unir aqui. E o que que eu vou fazer? Lembra que lá no começo, a gente começou com muitas correntinhas, né? Então, aqui, deste lado, eu vou dar 2 voltas na agulha. Vou prender aqui a minha agulha depois da pétala, tá? Então, a pétala tá aqui, na correntinha aqui, abaixo da pétala. E fico com 4 voltas na agulha, e vou tirando de 2 em 2. Então, 1, 2 e 3, tá? Então, essa é a carreira de número 2. Guarde bem a carreira de número 2, como ela começa e como ela termina. E guarde bem a próxima carreira, que é a carreira de número 3, como ela começa e como ela termina, porque essas carreiras a gente vai repetir sucessivamente. Carreira 2, carreira 3, carreira 2, carreira 3, carreira 2, carreira 3, certo? Então, vamos agora para a terceira, e aí depois vocês podem seguir sozinhas. Viramos o trabalho. A carreira de número 3, nós vamos começar com uma pétala. Então, 4 correntinhas. E na primeira, metade do ponto alto, metade do ponto alto. Laçado e tira tudo junto. E mais uma pétala agora, então, 1, 2, 3, 4. E a pétala. E a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez nas carreiras anteriores, lembrando que sempre que a gente faz as 2 pétalas, o ponto baixíssimo, ele é sempre preso nessa parte que tá aqui que parece um ozinho, tá? Nunca aqui, ó, tá? Sempre nesse que tá abertinho, ó. A gente tem um aberto e uma florzinha já fechada aqui, ó, tá? Um aberto e a florzinha fechada, um aberto. Então, o ponto baixíssimo sempre é feito nesse que tá aberto. Quando eu falo aberto, é porque fica esse buraco aqui, tá? Então, o ponto baixíssimo sempre é feito nesse. Tá? Então, fica dessa forma. Aí, a gente segue fazendo pétalas de novo, sempre de 2 em 2.
até o final da carreira. E aí vocês têm que lembrar, como eu falei, que é importante lembrar sempre como inicia a segunda carreira e como inicia a terceira, porque são essas que a gente vai repetir. Então, a segunda carreira, ela começa com 9 correntinhas, né? E uma pétala só. 9 correntinhas e uma pétala só a segunda carreira, né? Porque a gente tem essa partezinha aqui. E ela termina com uma pétala e um ponto alto duplo, triplo, na verdade. A carreira de número 3, ela já começa com 2 pétalas, né? Então, a gente sobe 4 correntinhas, faz uma pétala, mais 4 correntinhas, outra pétala, e aí a gente segue até o final, onde eu vou mostrar pra vocês já já. E essa carreira termina, então, com as 2 pétalas feitas, e a gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo? Tem a pétala aqui, tem aquelas correntinhas iniciais lá da outra carreira, então o ponto baixíssimo é feito aqui, depois da pétala. Então, é assim que vai aparecer o trabalho de vocês por enquanto. Virando, e a gente começa a carreira de número 4 da mesma forma que a gente começou a carreira de número 2, ou seja, 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na quarta, a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, a pétala. Lembrando que as carreiras pares, elas são com uma pétala só no início. São as correntinhas, né? E uma pétala só. E aí, a gente vai já aqui, lembrando onde é que a gente tem que fazer o ponto baixíssimo, é sempre nessa parte que abre, tá? Então, já faço um ponto baixíssimo aqui. E sigo agora fazendo sempre 2 pétalas, né? De 2 em 2. Então, 2, 3, 4. Faço a primeira, depois já faço a segunda e vou prendendo, tá? A carreira seguinte, eu falei de... Ah, não, tá certo. Essa é a carreira de número 4. As carreiras ímpares, elas já começam com 2 pétalas, né? A gente vai repetir isso, né? Carreira 2 e carreira 3. E a gente vai fazer isso por aproximadamente 18 carreiras, tá? O meu fiz 18 carreiras, deu mais ou menos uma altura aí de 45, 46 centímetros. Se você quiser fazer mais comprido, você pode só fazer mais 2 carreiras sem problema nenhum. Tente deixar um número par de carreiras. Então, é isso. Repetindo as carreiras até chegar na altura que você quer para o seu colete. Depois de termos feito as 18 carreiras, a gente ainda tem mais uma carreirinha aqui que a gente precisa fazer para dar um acabamento um pouco melhor. Então, a gente vai virar o trabalho e vai fazer da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vai vir aqui, onde a gente faz o ponto baixíssimo mesmo, tá? E vai fazer um ponto baixo. De novo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, no mesmo lugar onde a gente fazia o ponto baixíssimo, a gente vai colocar um ponto baixo, tá? E sempre 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. E um ponto baixo. E a gente vai fazer isso até o final. Mais um. Ó, pra ficar do mesmo jeito que tá aqui embaixo, ó. Estão vendo? Aqui embaixo a gente tem as correntinhas iniciais, então a gente vai fazer o mesmo acabamento em cima também.
Terminado isso, agora a gente vai dar uma volta ao redor de tudo com ponto baixo. E como é que a gente vai colocar esses pontos baixos? De que forma? Então, aqui na lateral, a gente vai colocar sempre, a gente começa com uma correntinha, e aqui nesse espaço aqui, a gente vai colocar 4 pontos baixos. Sempre, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Mesmo que sobrar correntinha aqui, não coloque mais, senão vai ficar embabadado. Aqui, ó, entre uma pétala e outra, a gente vai colocar ao redor mesmo aqui e vai colocar um ponto baixo sempre entre uma pétala e outra. E aí, no espaço de correntinha de novo, 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Entre uma pétala e outra, um ponto baixo, tá? Então, sempre 4 e 1, 4 e 1. Quando chegarmos lá embaixo, a gente vai ter que fazer uma quina. Então, já mostro pra vocês. Então, nessa quina aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto baixo, ó, essa aqui já é a parte de baixo, tá? Essa aqui é a lateral, né? Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui, 2 correntinhas. E aí, agora, a gente estava colocando aqui na lateral 4 pontos baixos. Aqui na parte de baixo, que essa aqui é a parte de baixo, são as correntinhas lá as correntinhas iniciais do trabalho. E a gente vai colocar, em vez de 4, a gente vai colocar 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Entre uma pétala e outra, vamos colocar 1. E, de novo, no espaço de correntinhas, 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Entre uma pétala e outra, um ponto baixo. E a gente vai fazer assim em toda a parte de baixo. Então, tudo aqui. 5, 1, 5, 1, 5, 1. Quando chegar aqui no final, o que a gente vai fazer? 5 pontos baixos, 2 correntinhas e mais um ponto baixo para fazer uma quina, tá? E aí, a gente volta a fazer 4. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, até chegar aqui em cima. Chegando aqui em cima, a gente vai fazer igual lá embaixo. Um ponto baixo, 2 correntinhas, 5. Porque em cima e embaixo são 5 pontos nesse espaço aqui de correntinhas. Nas laterais, que são 4, tá? E colocando sempre 2 correntinhas nas quinas, tá bom? Então, vocês vão fazer toda essa volta. E aí, depois disso, a gente vai pra costura. Com tudo isso pronto, agora a gente vai colocar os marcadores para ver onde a gente vai fazer as costuras, tá? Para depois, então, passar para os acabamentos. Então, vocês podem ver, são 2 retângulos quase quadrados, tá? E eu coloquei, e é importante vocês fazerem isso também, colocar marcadores antes de fazer a costura, tá? Eu separei aqui, ó, no marcador, 2 motivos, 2 flores, tá? Então, deixei uma flor, 2 flores, coloquei o marcador aqui, prendi a parte da frente e a parte de trás, aqui na ponta e aqui, para poder provar e ver se fica bom, tá? Então, 2 flores aqui, 2 flores aqui, tá? 2 completas. Então, uma completa, outra, opa, tá fora do vídeo. Uma completa aqui, outra completa e coloquei o marcador aqui. Para manga, eu deixei 2 flores aqui embaixo também. Então, uma flor completa aqui, uma flor completa aqui e prendi. Então, essa parte aqui eu vou costurar, essa parte toda aqui grande eu vou deixar para manga, tá? Vou costurar aqui também e vou costurar aqui do outro lado também, tá? Aqui e aqui. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, um imprevisto aqui, e eu tive que improvisar,
para o vídeo não demorar, mas é uma coisa que de repente pode acontecer com vocês, e aí para vocês saberem o que fazer. Essa aqui foi a primeira parte que eu fiz, ficou linda, perfeita e tal. A parte que eu fiz no vídeo, eu não percebi, eu só percebi depois que eu já tinha terminado, é que eu fiz ela menor, eu fiz ela com uma carreira de flores aqui a menos, e só vi depois que já estava pronto. Então, o que eu fiz aqui, isto é improvisado, eu fiz 3 carreiras de ponto baixo deste lado e 3 carreiras de ponto baixo deste lado. É assim que eu quero que fique? Não, não é assim que eu quero que fique. Porém, para poder acelerar o vídeo aqui, não demorar tanto, fiz dessa forma. Gostei do jeito que ficou? Não, porque vai aparecer, né? Na parte da frente vai ficar desse jeito e na parte de trás vai ficar desse. Mas era o que eu tinha agora, no momento, então foi isso que eu fiz. 3 carreiras para cá, 3 carreiras para cá, e a largura ficou a mesma. Então, depois eu vou desmanchar isso e vou fazer toda essa parte das costas aqui de novo, né? Porém, agora vocês vão ver isso, então se vocês estiverem se perguntando aí, nossa, mas o que que é, por que que tá desse jeito e o meu não tá? É por causa disso, porque eu fiz errado, tá? Então, a parte de vocês deve estar dessa forma, a lateral, tá bom? Então, só a minha aqui, que eu vou deixar para as costas, ficaram essas 3 carreiras aí de ponto baixo, tá bom? Bom, a costura ela é feita pelo avesso, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Eu peguei essa aqui que não tem ponta, ó, ela tem a ponta arredondada, que eu acho que com essa lã mais grossa é mais fácil. Então, essa aqui, ela já tá do lado certo, do lado direito, então vou colocar do lado avesso. Gente, a costura é simples, não tem nenhum segredo, vocês vão pegar um pedaço do mesmo fio e vão costurar. É simples assim, tá? Passando por cima. Então, vou bem na pontinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Melhor assim. Depois esses fiozinhos aqui a gente vai esconder. Eu vou bem aqui na pontinha, na quina. Vocês lembram que a gente fez uma quina? Pra ficar bem quadradinho. E vou passar dessa forma. Posso até fazer um nozinho aqui pra não escapar. E vou ponto com ponto, tá? Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto do outro lado. E vou fazendo essa costura. Sempre por cima. Um aqui e um aqui. Essa costura, ela não aparece do outro lado, tá? Então, como eu coloquei um marcador na ponta e um marcador aqui onde eu quero parar, eu vou costurando até chegar no marcador. E vocês vão fazer isso em todos os lugares onde precisa costura, ou seja, nos 2 ombros e nas 2 laterais. Então, por isso também a gente fez uma carreira de ponto baixo ao redor de tudo para facilitar essa costura, né? Porque aí a gente consegue enxergar bem onde que tá cada ponto. Fica mais fácil. Não apertem muito, tá? A costura, deixem ela um pouco mais levinha. Também não muito solta, mas não repuxado, sabe? Muito bem. Com tudo costurado, aqui tá o lado direito da costura. Então, essa aqui é a manga, tá? Aqui também tá costuradinho. A gente vai começar a gola. Pra gola, como é que a gente começa? Uma carreira ao redor da gola em ponto alto, tá? Eu tô achando aqui que a minha gola ficou muito aberta. Eu provei, depois de costurado, lembro que eu deixei 2 flores aqui. Depois de costurado, eu provei e achei que ficou muito aberto. Então, eu vou fechar ela mais 5 pontos. Porém, eu só vou fazer essa costura depois. Eu já vou começar a gola sem fazer essa costura, mas eu vou fechar 5 pontos aqui e 5 pontos do outro lado. Não vai dar exatamente mais uma flor, vai dar mais uma metade de uma flor, tá? Então, se vocês quiserem
fechar o de vocês também um pouco mais. Eu acho que isso é uma coisa bem particular, assim, vocês podem provar e aí vocês vão decidir se vocês querem deixar mais aberta ou mais fechada. O intuito dela é ela ficar mais aberta, tá? Só que a minha ficou muito aberta, ficou quase caindo do ombro. Então, por isso eu decidi fechar um pouquinho mais, tá? Mas o intuito não é deixar uma gola bem fechada, bem perto, próxima do pescoço, tá? Ela é pra ficar realmente um pouco mais aberta. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, que são os pontos que eu vou fechar, né? E vou começar a minha carreira de ponto alto, então, no sexto. Então, é uma carreira, gente, ao redor de tudo, uma carreira circular, tá? De ponto alto, porque depois a gente vai fazer ponto relevo. Então, subo 2 correntinhas, eu diminuí a agulha, isso é importante, antes de continuar. A gente teceu toda a peça com agulha 7 milímetros, agora para gola eu vou usar uma 6 milímetros, tá? Então, diminuir a agulha, tá bom? Depois de feita a carreira de ponto alto, a gente vai fazer ponto relevo, sempre um na frente e um atrás, um pela frente e um por trás, tá? Então, eu dou laçada, vou aqui não, desculpa, o primeiro não é com laçada. Eu pego aqui as correntinhas iniciais da carreira anterior, passo com um baixíssimo, e aí eu faço as minhas 2 correntinhas iniciais dessa carreira. Aí, dou laçada, agora eu vou por trás, então, ponto relevo. Eu, em vez de pegar a cabeça do ponto, eu pego o corpo do ponto. Quando ele é por trás, eu coloco a agulha lá atrás, passo ela aqui na frente. Aí, dou laçada, puxo pelo lado e faço ponto alto. Quando é pela frente, eu dou laçada e pego o ponto dessa forma, tá? E puxo aqui pro lado e faço o ponto alto. Então, a gente vai fazer um atrás e um na frente, um atrás e um na frente. E a gente vai seguindo assim por algumas carreiras. Na próxima carreira, o ponto que tiver na frente, eu vou pegar pela frente. O ponto que tiver atrás, eu vou pegar por trás, tá? Isso continua. Então, um pela frente e um por trás, tá? Dessa forma. Na gola, então, são só 3 carreirinhas, tá? Uma carreira inteira de ponto alto e 2 carreiras de ponto relevo. Então, aquela primeira e depois a gente faz mais uma, só 3 carreiras. Obviamente, você pode fazer mais se você quiser, ou pode fazer só 2 também, fica a seu critério. Aqui, nessa peça, foram feitas 3 carreiras. Na manga, aqui, a gente vai fazer só 2 carreiras. Obviamente, se você quiser fazer 3, também pode, mas 2 carreiras eu achei que ficou um tamanho bom, para ela não ficar muito reta aqui, muito dura, tá? Então, na manga, uma carreira de ponto alto e a segunda carreira de ponto relevo da mesma forma, um relevo para frente e um relevo para trás, tá? E agora, a gente vai, eu ainda tenho que fazer este ladinho aqui, e a gente vai fazer ainda a mesma coisa na barra, tá? Eu não sei ainda quantas carreiras eu vou colocar, porque eu preciso fazer e ver se eu gostei ou não. Então, daqui a pouquinho eu já volto aqui com essa barra pronta e vou falar pra vocês quantas carreiras eu coloquei na barra. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Na manga, eu não fiz nenhum tipo de diminuição, nem absolutamente nada. Só usando uma agulha menor, né, do que a gente usou no corpo, que foi a 7, usando a 6 na manga, eu queria mostrar para vocês o quanto essa manga já diminui. Por isso, cuidado para não deixarem a manga muito curta na hora que vocês forem fazer a costura, tá? Não deixarem pouca abertura para manga, porque, ó, vocês podem ver aqui que eu deixei tudo isso aqui de abertura, ó. Vamos ver quantos centímetros ficaram aqui, porque eu não cheguei, acho que a medir em centímetros. Foram 37 centímetros que eu deixei de abertura para manga, tá? Foi bastantinho. E olhem aqui como ela fechou só de fazer as 2 carreiras
com a agulha mais fina. Então, ela fechou bastante. De 37 centímetros, ela foi para 30, então ela perdeu 7 centímetros. Se vocês deixarem pouca abertura para manga, vai diminuir bastante, tá? Então, cuidado, deixem bastante espaço para manga, tá? Bastante abertura para essa manga. Então, isso não tem nenhum tipo de diminuição aqui, tá? Isso realmente foi só usando a agulha 6 milímetros e fazendo uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto relevo. Então, fecha bastante mesmo, tá? Agora, pra barra, eu não quero na minha peça que ela feche, né? Que ela diminua na cintura, eu quero que ela fique larga. Então, na barra, eu vou usar a agulha 7 novamente, não vou usar a agulha 6 na barra, tá? Porque se eu usar a agulha 6 na barra, ela vai dar uma cinturada, e eu não quero. Eu não quero a cinturada, que a minha peça fique acinturada, eu quero que ela fique larguinha. Vou fazer o experimento com a 7, se eu achar que ficou acinturada, eu ainda posso trocar para 8, mas tudo isso eu já falo para vocês já já. Feita aqui a minha barra, com a 7 milímetros, então, deu perfeitamente, não ficou acinturada, ficou direitinho. Fiz 2 carreiras de ponto relevo, ou seja, uma carreira de ponto alto e uma só carreira de ponto relevo. Poderia ter feito mais, porque eu tenho fio ainda, mas eu decidi ficar com 2, da mesma forma que eu coloquei na manga, só 2, tá? Então, 2 carreiras na barra, 2 carreiras na manga, e na gola, então, foi o único lugar que nós colocamos 3 carreiras. Isso vocês podem mudar, vocês podem fazer mais carreiras ou menos carreiras. Por exemplo, eu quero que o colete fique com a gola um pouco mais alta. Só fazer mais 1 ou 2 carreiras que fica ótimo. Quer colocar mais na manga? Também pode, tá? Mas, basicamente, o resultado da peça é esse. Eu fiquei extremamente satisfeita, acho que ficou bem bacana. Se com essas medidas fica ok pra vocês, eu acho que tá perfeito. Ele ficou um colete larguinho, soltinho, não tá grande nem nada. E eu quero dar uma outra dica, vocês podem fazer essa mesmíssima receita com um fio mais fino, porque a gente não precisa aqui de uma quantidade de pontos que seja exata, né? Então, dá pra fazer com linha, pra fazer uma blusa, dá pra fazer, por exemplo, sem colocar a gola aqui, dá pra fazer uma saída de praia com linha e fazer mais comprido. Enfim, tem inúmeras possibilidades essa receita, e eu queria que vocês ficassem bem cientes disso, porque realmente dá pra fazer muita coisa com esse formato de peça, usando outros fios, enfim, né, modificando um pouquinho, fazendo mais comprido, tirando a gola, enfim, tá? Dá pra fazer bastante coisa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico à disposição. Um beijo grande e até a próxima peça.